Vamos agora falar de um assunto que nos mete medo. Doutora Selma Fará, bom dia. Como vai, minha linda? Bom dia. Tudo bom? Tudo. Doutora Selma, cada vez mais a gente fala de Alzheimer. E aí tem estudos e a gente lê e descobriu-se mais isso e mais aquilo, o que é possível fazer para evitar, que sinais eu posso ter no meu dia a dia. O que você, como geriatra maravilhosa, que entende desse assunto, pode nos dizer? Que tem muita coisa ainda para ser descoberta, para ser analisada e chegar numa conclusão. Porque a demência, né, a doença de Alzheimer é o tipo mais comum de demência. E a demência, ela é a ponta do iceberg, é o final de uma doença que tem uma evolução muito longa. É o que a gente chamava no passado, que não sabia desse nome, que chamava de caduquice. Ah, é porque o vô tá caduco, a avó caducou, não tá falando coisa com coisa. É isso? Não. Não? Não, é assim. A demência é uma doença que compromete o cérebro, a cognição. E o nosso cérebro, ele tem múltiplas funções, ele faz tudo, ele resolve tudo, né? É uma máquina maravilhosa. É uma máquina maravilhosa. Então, o nosso cérebro, se a gente pensar que existe a parte fisiológica, que é a massa encefálica em si, a circulação do cérebro, aquilo que a gente pega, aquilo que a gente consegue ver nos exames, né? Existe aquele cérebro, o cérebro, vamos dizer assim, emocional, que é a nossa maneira de reagir ao mundo, os quadros de depressão, ansiedade, são doenças do humor, esse lado emocional. E existe o cérebro, a parte cognitiva, que seria mais voltado com a inteligência, como a gente se relaciona com o mundo, com as pessoas. É ali que se instala o Alzheimer? Exatamente. A demência é uma doença da cognição, né? Essa maneira de se relacionar com o mundo, com as pessoas, entender o que está acontecendo, porque quando a gente fala em doença da memória, a gente pensa muito em falar uma coisa e lembrar o que você falou, mas isso aí é memória recente. O cérebro, ele é responsável por muitas outras coisas. O que é de mito e verdade sobre o Alzheimer? Nossa, tem tanto mito, né, e tanta verdade. Então, o Alzheimer é uma demência, é a demência mais comum. Tá. Dentre todas, né? E deveremos ter muitos casos, porque, aliás, estamos numa crescente nesses últimos 10 anos, se a gente observar o número, né, pelas estatísticas, e nós, povo brasileiro, estamos envelhecendo, e é uma doença da velhice. Isso, porque o cérebro mais velho, ele é mais vulnerável às doenças, né? E assim, o grande desafio hoje, em termos de como fazer o diagnóstico precoce, o foco da doença, do tratamento da doença, da pesquisa, está sendo um pouco modificado. Os pesquisadores estão tentando descobrir mais sobre como fazer o diagnóstico precoce, porque quando a doença se manifesta clinicamente, você já está bem comprometida em relação a ela, né? Já se instalou, já está numa fase bem adiantada da doença. Não, há um meio de eu saber, algum sinal assim de alerta para eu procurar um médico? Então, como eu falei, é uma doença que pode ter 20 anos de evolução, né? Então, Sim. Essa fase pré-sindrômica, antes de aparecer a doença, é uma fase bem complicada para você fazer o diagnóstico. É nesse lado que as pesquisas têm avançado muito, porque existem os biomarcadores também, né? Sei. Que são aqueles exames que podem mostrar que você está desenvolvendo a doença. Há como se deter a velocidade da doença depois de descoberta? Olha, depois que a doença se instala, você tem os medicamentos os medicamentos usados para a doença na fase inicial, que são os anticolinesterásicos, né? Onde nós nem temos tantos medicamentos assim, né? Que funcionam por um determinado período, né? E o que eu vejo hoje na minha prática diária é que cada vez mais o paciente complexo, ele vai exigindo uma equipe multidisciplinar para que cuide dele. Quem são essas pessoas que podem cuidar de alguém que tem Alzheimer? Não. Um geriatra. Um geriatra, o terapeuta ocupacional tem um papel importantíssimo na evolução da doença, o neuropsicólogo, o fisioterapeuta, porque como é uma doença longa, você vai depender do estágio que você está. Então, por exemplo, aquele paciente que está no início da doença, que tem pequenas queixas, esse paciente tem um tratamento totalmente diferente daquele paciente que está numa fase terminal, que já está acamado, que não consegue mais
mais a se alimentar sozinho, ir ao banheiro, entender nada do que está acontecendo. Sei. Então, você veja como que é uma doença complexa, né? Aquele lance assim lá em casa, eu sei, eu coloquei a caneta, a chave, sei lá, mas eu sei, eu coloquei aqui, mas eu não acho mais. Isso não é nenhum sinal de Não. Alzheimer. Não, não é. Existem algumas alterações que estão relacionadas com o envelhecimento, né? Então, por exemplo, às vezes a gente vai tendo dificuldade em aprender coisas novas, tipo celular, tipo aparelhos novos, porque normalmente a pessoa mais velha, ela não quer fazer uma etapa atrás da outra, ela quer passar de uma para o final. Tem pressa. Isso, tem pressa. Outra coisa também que às vezes, que faz parte do envelhecimento normal, que às vezes atrapalha muito o idoso, é que ele não consegue afugentar outros pensamentos, né? Porque a gente tem que ter um foco para manter uma conversação, você tem que ter atenção e concentração. E você consegue, quando você é mais jovem, você consegue tirar as outras ideias que vêm aparecendo. E quando a gente envelhece, às vezes a gente não consegue afugentar esses pensamentos. Quer dizer, eu estou aqui conversando com você, mas você está pensando em mil e outras coisas. Mil outras coisas. Isso, e aí você às vezes não consegue prestar atenção por causa disso, né? Então existem muitas coisas. O que mais chama a atenção das pessoas é a memória recente, né? É você querer lembrar uma coisa e não conseguir naquele momento. Lembra de fatos que ocorreram há 40 anos. Isso. E não lembra do que aconteceu ontem. Exatamente. Por quê? Porque quando você tem uma memória que é antiga para você, normalmente aquela memória pegou o seu lado emocional também. Foi uma coisa que mexeu com você. Porque essa parte da inteligência cognitiva tem muito a ver com a parte emocional também. E aí você lembrou daquilo várias vezes. Por isso que você consegue, na hora, lembrar aquilo que você quer. É aquilo mais ou menos que quando você faz uma comida, vai. Eu vejo isso muito nas minhas redes sociais. Ou uma flor que eu posto lá, ou uma comida que eu falo. As pessoas, muitas dizem, voltei para casa da minha avó. Isso, Voltei 40, lembrou. 50 anos desse sabor, desse gosto. Ai, minha avó adorava essa flor, ela plantava. Essa memória afetiva, então, é por isso que eu também não esqueço, porque tem todo um histórico em volta disso. Isso, então o lado emocional ajuda o lado cognitivo e o lado cognitivo ajuda o lado emocional. Por exemplo, quando as pessoas falam assim no consultório, doutora, mas a memória da minha mãe tá ótima, ela lembra de coisas que aconteceram há 50 anos atrás. Isso é verdade. Isso não significa muita nada. coisa, né? Não significa muita coisa, porque é aquela memória emocional, né? Então, e outra coisa também, essa parte da memória recente, hoje a gente tem uma tendência, as pessoas mais novas, na meia idade, que reclamam muito da questão da memória recente, mas é porque muitas vezes se faz muita coisa ao mesmo tempo. Também. E a ansiedade é hoje muito frequente no nosso dia a dia, né? E aí, quando você faz muita coisa ao mesmo tempo, você não consegue prestar muita atenção. E se você já está na meia-idade, você já tem essas alterações que são muito comuns no envelhecimento. Você sabe quando eu tenho de falar algo para as pessoas, seja aqui na minha produção, com o meu pessoal, em casa, a pessoa está aqui, né? E você quer falar com ela. Aí você diz, eu preciso falar com você sobre isso. Pode falar. Eu não falo. Eu digo assim, larga o celular. Largue, por favor, porque aí você vai me ouvir e vai prestar atenção. Porque não há como. Tá respondendo alguém e me ouvindo? Tá me ouvindo. Mas é um ouvindo que não vai fixar. O que é mesmo que você falou? Você não com prestou certeza atenção. já teve situações dessas. Todo mundo tem. Então, o celular tá roubando muito a nossa atenção. Eu acho que ele ajuda em algumas coisas e piora em outras, né? Piora, verdade. Mas assim, em relação ao Alzheimer, tem muita coisa para ser descoberta. Uma das coisas que faz a gente chamar a atenção, além da memória recente, é o fato da pessoa, do idoso, começar a ficar mais dependente de alguém, né? Emocionalmente mais dependente, tendo mais dificuldade nos trabalhos do dia a dia, né? Então, tipo assim, sempre fez tudo, sempre foi no mercado, sempre organizou as finanças e, de repente, começa a ter alguma dificuldade com essas coisas. O que deve chamar a atenção, não só a memória recente, mas exatamente a capacidade de estar executando essas atividades instrumentais da nossa vida diária e essa questão comportamental também, desenvolver uma dependência maior em relação a alguém,
ou mesmo a pessoa mudar um pouco o jeito que ela era, porque a doença também afeta muito o comportamento, né? É assim, nós somos um conjunto. A parte fisiológica, que é o nosso cérebro, né? A parte emocional e a parte cognitiva, que é a nossa inteligência. Então, você mistura isso tudo numa pessoa que vai envelhecendo, então muitas vezes é um desafio você fazer realmente um diagnóstico precoce. Mas a gente tem que entender que está se estudando cada vez mais em relação à prevenção, né? Então, tipo assim, a baixa escolaridade, cuidar muito bem da pressão, da circulação, né, do colesterol, do diabetes, né? A questão de estar sempre estimulando o cérebro, a questão de ser ativo, não ser uma pessoa sedentária, evitar álcool, evitar o tabagismo, a escolaridade, né? São todos fatores. Ler faz bem. Ler faz bem, tudo que você estimula cognitivamente. Ler faz bem para um monte de coisa. Exatamente, estimula a parte cognitiva. Mas assim, uma coisa interessante é assim, a tendência hoje, né, eu tenho frequentado bastante esses especialistas do Congresso, do Hospital Albert Einstein, que faz bastante essa parte também, que eu acompanho, essa parte da equipe multidisciplinar, essa parte, se você tem um declínio cognitivo, se você tem uma percepção que a sua memória está falhando, ou se você já tem um comprometimento já da sua memória, fazer um acompanhamento focado no seu problema, né? Certo. Porque, tipo assim, quando você fala assim, você vai ler, você vai fazer palavra cruzada, você vai fazer. Eu acho que a gente precisa ter, principalmente nesses casos, a gente precisa de trabalhos mais focados. Então, tem uma parte do seu cérebro que ela não está tão bem, mas outra pode estar suprindo aquilo ali. Então, um profissional, um neuropsicólogo que faça uma abordagem onde ele consiga identificar, principalmente tanto na fase inicial da doença como na fase mais moderada da doença, onde que aquele paciente ainda tem capacidade que ele pode estimular para tentar suprir aquilo que está sendo afetado pela doença, faz muita diferença, tanto na vida do paciente como na vida da família em geral. Olha só, o Luiz Alcides está colocando aqui, Olga querida, um beijo, meu amor. Eu sei que você sempre está aí ligado com a gente também pela internet, né? Ele diz, essa doença é terrível. Eu quero crer que talvez mais difícil para os familiares e cuidadores do que para o próprio paciente. Eu acredito que seja preciso muito amor no processo. Sem dúvida, Luiz Alcides, você tocou num assunto importante, porque a família, ela não está muito bem preparada para isso. Aliás, nós não estamos preparados para cuidar de quem tem Alzheimer, né? Não. Então, é a doença que mais afeta a família, é a doença de Alzheimer, né? Então, é importantíssimo que a família tenha um suporte de um profissional com experiência na área para lidar com os conflitos, para lidar com as necessidades do paciente. E há aqueles que ficam muito agressivos, não há, doutora Selma? Os pacientes ficam agressivos, os pacientes, o mais comum é que eles fiquem muito apáticos, eles parem lá no dia a dia e fiquem ali sem fazer absolutamente nada, sem ter nenhuma iniciativa. Então, como é uma doença complexa, existem vários tipos de apresentação da doença. Depende de cada indivíduo. Doutora Selma, de cada indivíduo. Sempre um prazer imenso te receber aqui, imagine. porque é um grande aprendizado. Imagine. Obrigada, tá? Obrigada. Muito obrigada. Faz o dia da gente ficar melhor, porque nos traz uma informação precisa daquilo que realmente nós precisamos estar atentos, né? É exatamente isso.